Voltamos com o programa Fórum Legal. Hoje o tema é especial sobre a lei antifumo. E nossas convidadas, doutora Mônica Andrés, que é vice-presidente da ACT, Aliança do Controle do Tabagismo, e doutora Jaqueline Issa, que é médica cardiologista e diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR. Doutora Mônica, no bloco anterior, nós assistimos aí a propaganda, a campanha da ACT contra o tabagismo. Sim. Sabemos que a lei, ela não restringe o ato, não proíbe o ato de fumar, ela apenas restringe. Ainda as pessoas fumam ao ar livre, até em estádios de futebol, em vias públicas, enfim. Mas existe a responsabilidade dos proprietários dos estabelecimentos em cumprir essa lei. Os fumantes são alvos da fiscalização? Não, na verdade, da maneira como a lei foi desenvolvida em São Paulo, a fiscalização, ela tem a função de esclarecer e também aí de fiscalizar propriamente, especialmente a responsabilidade do proprietário do estabelecimento em se fazer cumprir a lei no seu local de trabalho. Porque o fumante, na verdade, é importante que esteja consciente até da necessidade do apoio, né, e de cumprimento da lei. Mas cabe ao proprietário do estabelecimento, ao responsável pelo estabelecimento, fazer cumprir ali no dia a dia a lei, né? Então é importante, eu acho que as duas coisas, tanto que a população esteja consciente, e nós observamos que a maior parte dos próprios fumantes hoje entendem o porquê da lei e colaboram nesse sentido. Mas também é importante que haja essa responsabilidade por parte dos proprietários ou dos responsáveis pelos estabelecimentos, porque senão muitas vezes a gente vê pessoas que podem descumprir a lei se não tiver sinalizado o local, se não tiver alguém do local que possa abordá-lo no sentido de explicitar a necessidade do cumprimento ali, a gente tem menos possibilidade de que a lei seja respeitada. Então, eu acho que a combinação desses dois fatores é muito importante, mas em São Paulo especificamente, o fumante ele não é um alvo da lei, né? Na verdade, ele está sendo, tá se contando com a colaboração dele e muito mais do que isso, né? Mostrando que a lei também é para ele. Inclusive, doutora Mônica, a gente percebe que são poucos estados do Brasil que ainda... São 7 estados que aprovaram leis antifumo e temos vários municípios que também aprovaram, cerca de 20 municípios que também adotaram leis semelhantes à lei de São Paulo. Mas ainda faltam, né, vários outros estados e municípios no Brasil. Por isso que nós achamos importante a aprovação de um projeto de lei que hoje está tramitando. Existem projetos, então, para outros estados? Sim, existe um projeto de lei que é o 315, né, de autoria do senador Tião Viana, que está tramitando no Senado Federal, já foi aprovado numa primeira comissão, agora tem uma segunda comissão, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e nós esperamos que esse projeto possa ser colocado em votação e aprovado o mais rápido possível, porque o processo é longo, né? Após o Senado, ele ainda tem que passar pela avaliação dos deputados, quer dizer, então, nós queremos que o quanto antes esse projeto possa ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Porque isso acho que cria até uma situação de inconstitucionalidade. Como é que um estado pode ter uma condição de saúde melhor para os seus trabalhadores, no caso os 7 estados que já aderiram à lei, e outro estado não pode oferecer isso. Então cria para o Brasil uma condição de dificuldade, porque em São Paulo quem trabalha no setor está em ambiente fechado, frequentando um ambiente fechado no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Paraná, tem uma condição de saúde adequada. Em outros estados não. Então isso cria um problema até de ordem, imagino eu, de ordem jurídica legal, porque um cidadão tem direito a uma coisa que o outro não tem. Sim, dentro do mesmo país, né? E especialmente o trabalhador da área, né, de bares e restaurantes, em outros estados, muitas vezes continua exposto diariamente à fumaça de cigarro. Então, é muito importante que também os trabalhadores se manifestem no sentido de buscar, né, que essa proteção também na sua cidade, no seu estado. Infelizmente, doutoras, não temos mais tempo. O tema é bem interessante, mas na próxima semana estaremos de volta.
Muito bom. Obrigada pela presença. Obrigada. E vai um apelo aí para as autoridades públicas, que a lei antifumo seja aprovada em nível federal em prol da saúde pública. E vocês, trabalhadores da categoria, vamos apoiar a lei antifumo, porque pelas pesquisas realizadas, o resultado é surpreendente para a sua saúde. E na próxima semana voltaremos com a doutora Mônica e a doutora Jaqueline falando sobre a lei antifumo e especialmente sobre a saúde pública. Se ficou alguma dúvida, mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.